Bem, a gente está aqui de volta com a Amazônia em Debate, hoje discutindo o reflexo de todas as manifestações que tomaram conta do Brasil e continuam tomando conta. Amanhã mesmo há uma grande mobilização marcada pela internet para que haja no país inteiro uma outra grande manifestação. A Izinha, por favor. Elias, a participação dos partidos políticos nas manifestações vem sendo um alvo de crítica, né? A massa que protesta se diz apartidária e acaba condenando e excluindo grupos que historicamente participam de lutas sociais constantemente. O internauta que fez esse comentário pergunta se os jovens de hoje estão menos partidários por serem alheios à política ou por descontentamento com a situação do país. Doutora Jussara Bom, Português. eu como não sou ligada a partido político nenhum, eu posso falar isso. Eu sou já fui professora de muitos jovens, dou aula na Faculdade de Direito há 17 anos. Eu posso dizer que há um descrédito muito grande, né, nos partidos políticos, nos políticos de modo geral. Então, eu acho que eles veem isso como uma intromissão no movimento que eles querem que seja o mais puro possível, que seja apartidário, que seja desvinculado de qualquer ideias assim preconcebidas e que eles venham combater o que é aí problema de todos, como a questão da mobilidade urbana, aqui no Amazonas, por exemplo, que não foi implementada a lei da mobilidade urbana. Então, como é que se quer fazer Copa do Mundo se não... Eu quero lhe dizer, doutor Jussara, por exemplo, eu era um entusiasta da Copa no Amazonas. Por quê? Porque quando a gente ganhou Manaus como sede da Copa, foi vendida a ideia de que o aeroporto Eduardo Gomes seria moderníssimo em todos os aspectos, que o porto de Manaus teria uma total revitalização e que nós teríamos planos de mobilidade urbana. E será que não foi por isso? Chegou agora a véspera e agora o que a gente vê? A pressa em concluir a arena e nada mais. E nada mais. Então, será que não foi por isso que o povo demorou a acordar? Porque uma pergunta que se faz por que não começou a reclamar antes de se gastar tantos milhões nesses estádios? Então, será que não é porque agora o povo começou a enxergar que não vai passar dos estádios? Em relação a reclamações, eu vou insistir. Tem uma dezena de grupos, comissões de apuração, de acompanhamento no Brasil todo, denunciando as mazelas desse processo, da corrupção e da falta de diálogo dos gestores da Copa do Mundo no Brasil todo com a sociedade. E as pessoas estão aí, estão discutindo, estão chamando atenção, estão apontando problema, por exemplo, do deslocamento de famílias inteiras, grupos que estavam sendo deslocados para poder fazer a obra da Copa e essas pessoas estão sendo jogadas, sabe-se lá onde, etc. Em relação ao partido político, a gente tem duas opções, tem dois lugares de fazer as nossas reivindicações, ou no campo democrático ou no campo das exceções, que a gente conhece bem nos 23 anos de ditadura militar do Brasil. Os partidos políticos perderam uma coisa que foi importante, eles perderam a capacidade de dialogar com a juventude, ou perderam a capacidade de oferecer à juventude um espaço do debate. Sobretudo os partidos o PT, PCdoB, os partidos de oposição que tinham a capacidade de fazer isso, tinham a tradição de fazer, quando ascende ao poder, eles se distanciaram desses grupos, não possibilitaram a esses jovens que hoje têm 17, 18, 20 anos, que pudessem ter no partido a caixa de ressonância das suas reivindicações. Lembrando, as principais personalidades dos movimentos sociais que sustentavam esses partidos começaram a fazer parte da organização governamental. Exato. E aí perdeu o link. E esqueceram o elo de comunicação com a massa. Esse é um dilema. Desaprenderam. Na verdade é um dilema da política. Quer dizer, ou eu sou governo ou eu sou oposição. E aí eles não sabem, o papel do partido político deveria não se confundir com o governo. Sim, mas acontece que o partido político ele tem representatividade nos parlamentos, então, mas ele tem voz nos parlamentos. Então, como ele tem voz nos parlamentos e a população não tem, eles querem voz na rua. Exato. Agora, queria dizer a vocês que, lamentavelmente, o nosso tempo acabou. Deixar bem claro que é justo e necessário que a população vá à rua, que a população faça os seus manifestos de maneira ordeira, democrática. Agora, toda democracia, por pior que seja,
ela não se constitui sem existência de partidos políticos pelo voto universal e pela representatividade. Não dá para a gente juntar um universo imenso de pessoas e a partir daquele universo todo estabelecer um código de conduta para aquela sociedade se não houver representatividade. Representatividade só acontece a partir de siglas partidárias. Esse é o único modelo democrático que existe. Se nós somos diferentes, nós precisamos de representações diferentes. Exatamente, por isso que as eleições para as casas legislativas são proporcionais, porque significam a opinião de vários segmentos da sociedade, que lá, com suas diferenças, tem que fazer o comum, porque é o bem comum de toda a sociedade. Eu sou o Elias Emanuel, o Amazônia em Debate vai ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados. Boa noite, até a próxima terça-feira. Boa noite. Boa noite. Infelizmente acabou. No momento Amazônia desta